Então, pessoal, muito obrigada, prof. Renata, pelo acolhimento da UERGS e desse evento que não é apenas da UERGS. Eu vou abrir a meu cerimonial aqui, não era a minha intenção. Está aparecendo na tela o cerimonial? Não. Eu vou abrir meu cerimonial aqui e para conseguir fazer com mais correção. Então, o evento se chama Dionélio Machado, Letramento de Percurso, a tetralogia em uso. Esse evento ele foi gerado com um grupo de pós-graduação lá do Cefet de Minas Gerais, e eu estava fazendo o estágio pós-doc junto com o meu supervisor, professor Vicente Aguimar Parreiras, e dentro do projeto nós geramos leituras com os pós-graduandos a respeito das obras do Dionélio Machado. E foi um congressamento de ideias tão maravilhoso que a gente resolveu trazer o evento para Porto Alegre. A ideia de participar da Feira do Livro, num primeiro momento, era que todos viessem, mas todos sabem das circunstâncias que nós vivemos, a conjuntura social e etc. Nós acabamos gerando, então, já para evitar qualquer tipo de constrangimento, nós geramos esse evento, então, multimodal, ou seja, todo mundo está participando do jeito que pode, e a ser realizado de forma híbrida. Presencialmente, nós estamos em alguns aqui, convidados, né? E estamos fazendo essa transmissão síncrona, que está emocionante. Está emocionante. Para quem conhece as pessoas que estão na tela, como eu conheço, nós estamos aí com gente de todo o Brasil, né? Eu estou muito tocada com isso. E esse evento, além disso, tem uma parte que é uma apresentação online de trabalhos que os alunos fizeram, e esses alunos, é bom dizer, que eram mestrandos, doutorandos e alunos ouvintes, né? Eles fizeram vídeos a respeito das obras do Dionélio Machado, e nós transformamos esses vídeos numa exposição de vídeo pôster. Quando a pessoa faz a inscrição, ela já recebe os links, né? Então, vejam que nós realmente tentamos fazer um evento multimodal mesmo. Então, esse evento ele acabou se constituindo num congressamento muito bacana do POSLING, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguagens do Cefet Minas Gerais, o PPGD, que é o Programa de Mestrado em Educação da UERGS, e a pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, a edição de Erechim, a qual eu coordeno juntamente com a professora Thais, que está aqui presente também. Então, nós ficamos assim, muito felizes por ele estar acontecendo no Cirandar, não apenas por ser um espaço, mas por ser o espaço que é uma ONG comprometida com a emancipação das pessoas, com a evolução humana, com a cultura. Vocês não podem imaginar como está maravilhoso. Aqui nós estamos falando dentro da biblioteca, cada canto cuidado com alguma coisinha de arte. Muito lindo, é um ambiente muito lindo. Então, hoje, a nossa mesa redonda de hoje, a ideia dela é abrir assim quem foi Dionélio Machado, o que é exatamente o letramento de percurso, né? E o que esse letramento de percurso teve a ver com a formação literária docente. Então, nós resolvemos fazer essa abertura, saudando as pessoas que estão aqui, todos os colegas. Nós temos os colegas de Erechim, temos os colegas de Porto Alegre, temos os colegas de Osório, nossos alunos da pós-graduação, que são de todo o Brasil, nossos alunos do pós-ling. Se eu fosse citar o nome de todos, eu estaria sendo injusta. Então, eu gostaria de fazer convites representativos para fazer uma pequena fala. Então, agora, nós temos 3 momentos de mais um congressamento, né? Nós temos a Luciana, que vai falar um pouco sobre o Dionélio Machado para nós, temos depois o professor Marlon, que é de Minas Gerais, vai se identificar para vocês, falar um pouco também sobre a questão do letramento de percurso, o que esse letramento de percurso tem a ver com a psicanálise, que é uma área que ele gosta muito de estudar. Temos a querida Samira, que chegou hoje, está presencial aqui para nossa maior emoção. A Samira vai falar, então, sobre a questão do letramento de percurso, sobre o Dionélio e sobre a obra que ela estudou, que foi com o grupo dela, né? Ela vai estar representando aqui o grupo, que foi o Louco do Cati, né? Então, nós pretendemos dar essa continuidade agora.
Eu já vou passar para a Luciana, e a Luciana mesmo se apresenta para vocês e vai apresentar, então, a parte dela sobre como que ela entendeu essa trajetória do Dionélio Machado. Quem foi o Dionélio Machado, tá? Perguntas e comentários, a gente vai conversar sobre isso no final, tá? Um abraço. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao evento paralelo, a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. Dionélio Machado e o letramento de percurso, a tetralogia em uso. Só um momentinho, estamos vendo aqui o som. Teste. Alguém está com o áudio aberto? Tem alguém com o som aberto? Alô, estão me ouvindo bem? Está usando 2 aparelhos, então. Então, dando continuidade, então, com o nome do evento, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Luciana de Albuquerque Machado. Só um momento. Pode colocar isso aqui. Está ligado? Não? Bom, então, eu sou graduanda da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da unidade do Campus Porto Alegre. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas a este evento. Gostaria de agradecer à professora doutora Ana Carolina Martins, à UNG Cirandar, pelo brilhante trabalho também e a organização desse evento. Participação do público em geral, o pessoal do Cefet, UNG Goiás. Então, nossa presença aqui neste evento pretende responder algumas perguntas, mas principalmente responder quem é a figura do Dionélio Machado. Complicado. Só um momento. Então, eu coloquei um fonezinho de ouvido. Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem ou se está tendo microfonia. Agora sim? Tá, então vou continuar. Desculpe aí o começo. Então, a nossa presença aqui é para responder essa pergunta. Quem é a figura de Dionélio Machado? Algumas premissas são essenciais, principalmente para compreendermos a vida e a obra de Dionélio Machado. Como ele se invisibiliza, a sua narrativa biográfica, pois para muitos, além das suas obras, sua vida teve impacto diretamente na vida intelectual da sociedade gaúcha. Do médico psiquiatra com especialização em psicanálise, pouco se sabe, mas a biografia de Dionélio é extensa, curiosa e nos mostrará um homem bastante atuante socialmente, mas também uma personalidade pública preocupada com as liberdades políticas e sociais do povo.
Com isso, o escritor influenciou vários segmentos, tais como a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, além de sua trajetória política como deputado estadual, sua vida como médico, psiquiatra, que atuou por mais de 30 anos no Hospital São Pedro, concomitante com atendimentos como psicanalista em seu consultório. No Rio Grande do Sul, entre os anos de 1889 e 1930, se desenvolveram as condições sociais favoráveis à profissionalização do trabalho intelectual, especialmente em sua forma literária, e à constituição de um campo intelectual relativamente autônomo. Figuram entre as evidências a fundação da Academia Brasileira de Letras, a criação de centros literários estaduais e o surgimento de salões de caráter acentuadamente literário. A produção literária e artística neste período, além da regionalista, acompanhou os padrões das demais regiões do país, aderindo a correntes como o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo na poesia, o naturalismo na prosa e o realismo na ficção. Jonélio Machado nasceu em Quaraí, no Rio Grande do Sul, filho de Elvira Tubino Machado e Silvio Rodrigues Machado, cidade fronteiriça entre Brasil e Uruguai, em 21 de agosto de 1895. O fato que marcou a infância de Jonélio seria o homicídio de seu pai, assassinado a facadas em um episódio até hoje pouco esclarecido. Sobre esse incidente, Jonélio relatou em uma entrevista: morreu em casa, na sua cama, ao longo de uma noite de inverno, que não pretendia, parece, terminar a não ser com o zazá de um desses gaúchos de faca na bota. Era um moço fino, mas trazia no precórdio sinônimo de peito esquerdo, um ferimento de punhal não fechado ainda. Ele, de propósito, se desarmara de faca e revólver para enfrentar o adversário. Aos 8 anos, vendia bilhetes de loteria para ajudar a sustentar sua família. Continuando. Depois, Jonélio trabalhou no periódico semanal e trabalhou em uma escola e em uma livraria como balconista. Certamente essas experiências e convivências tão perto das leituras dos livros e das letras lhe despertaram interesse pela literatura. Nas memórias, Jonélio afirma que sua vida foi marcada com o signo da solidão, pois no Pampa sentia-se aprisionado pelo infinito, ansioso pela falta de um horizonte próximo. Ai, a vida que é movimento não nos vem, nem do tempo que não marcha, nem do espaço que não muda. Jonélio seguiu estudando e, em 1911, funda o jornal O Martelo, para dar marteladas nos outros guris. Depois, no ano seguinte, Jonélio colaborou com um jornal de outro estudante, chamado A Elite, cujo redator era André Carrazone, enquanto se dedicava na realização de um projeto que seria morar na capital do estado. Jonélio, em companhia de outros, fundaram a República do Império. Vários jovens ligados por uma característica comum provinham da fronteira. Podemos definir o período em que esses jovens estiveram reunidos como sua vida literária, pois criavam poesia, contos e crônicas, trocadilhos, sátiras e anedotas, mas, sobretudo, a blague, as piadas, uns para os outros. Eram os escritores e seu público. O grupo, com comum interesse por filosofia, arte, literatura e música, era composto por Jonélio, Celestino Prunes, Alceu Vamose, João Leopoldino Santana, Almir Alves, Hermínio Freitas e Augusto Gonçalves de Souza Júnior. Neste sentido, em suas memórias, Jonélio relembra o ingresso na República dos Estudantes, onde conheceu Alceu Vamose. Formávamos um singular grupo a que pertenciam, além de Vamose, o Souza, o Almir, o Hermínio, o Santana e quejandos, um garçom, o Carlos, um cachorrinho e a Lua. Esses rapazes reuniam-se no meu quarto, uma peça pobre de estudante, o tabernáculo da mais sã
da mais efusiva, da mais fluente verve que jamais se produziu em Porto Alegre. A nossa fantasia brilhava mais que um archote. Praticávamos o trocadilho, a sátira, a anedota, mas, sobretudo, fazíamos a blague, a piada, coisa nova, que inventávamos para o nosso uso e que consistia numa estranha mistura de trocadilhos. Entre nós, o socialismo de bens tomara sua cristalização definitiva e triunfante. Logo, Dionélio começou a atuar como redator de O Cidadão e tornou-se seu diretor. Trabalhou como professor, como diretor no Colégio Municipal, em tempo em que a Primeira Guerra Mundial deixou marcas na sociedade gaúcha. Escreveu nessa época na revista Máscara e também se filiou ao partido PRR, Partido Republicano Rio-Grandense. Em outro jornal, A Informação, dirigiu suas reportagens e campanhas a uma gama abrangente de setores da população. Seu primeiro livro foi publicado no ano seguinte, 1923, Política Contemporânea, 3 aspectos. O livro de ensaios é composto de 3 partes: Relações Econômicas de Paz, Política Militar no Brasil e sua repercussão na vida continental americana e a Revolução. Neste primeiro livro, o moço de apenas 27 anos mostrou sua erudição na medida em que aplicou noções aprendidas nos clássicos da política. Vou passar mais uma fotinho aqui. O ensaísta atribuiu ao Brasil a missão de desenvolver papel civilizador, destacando-se não pelo poderio militar, mas pela ascendência moral, através na qual ganharia a simpatia dos Estados Unidos e promoveria a estabilização das forças, garantindo a paz. De acordo com as ideias apresentadas no livro, Política Contemporânea, Dionélio defendeu mudanças profundas na estrutura da sociedade brasileira. Para ele, como para muitos intelectuais, é preciso dar um fim ao hiato que a República criara entre o país político e o país real, e assim propôs instituições que correspondessem à realidade nacional. De 1924 a 29, dedicou-se à medicina em Porto Alegre, fez concurso e trabalhou por 30 anos no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Em 1929, especializou-se em psiquiatria no Rio de Janeiro e foi um dos principais divulgadores da psicanálise no Rio Grande do Sul, utilizando posteriormente seus conhecimentos da mesma na literatura. Em 1934, traduziu Eduardo Vines, leitura obrigatória na psicanálise. Também já aplicava seus conhecimentos com seus pacientes. Dionélio foi ainda um dos fundadores da primeira Associação Rio-Grandense de Imprensa, a ARI, e mais tarde colaborou nos jornais Correio do Povo e Diário de Notícias da capital. Em 1933, escreveu o livro Uma Definição Biológica do Crime, concentrando-se no estudo da maior infração cometida contra a organização social, o homicídio. Primando pela abordagem biológica, afastou-se das teorias jurídicas. O autor traçou a evolução e a gênese do crime, definindo-o como um fenômeno da natureza, resultante de um modo particular do indivíduo apresentar-se na luta pela vida. Ainda nesta época, os psiquiatras eram chamados alienistas, e nos anos 30, a construção da imagem do alienista se dava na consolidação do poder como legítimo guardião da loucura. Contudo, havia um descompasso. Dionélio assumiu a função de médico alienista do Hospital Psiquiátrico São Pedro e enfatizou a violência dos tratamentos empregados na cura de doenças mentais. Como psiquiatra, ele empenhou-se muito em conhecer e valer-se de instrumentos psicanalíticos para assistir seus pacientes, visto que foi um dos pioneiros da introdução dos estudos freudianos no país. Além disso, é citado como o primeiro tradutor de psicanálise no Rio Grande do Sul, pois, de fato, traduziu para a língua portuguesa o livro Elementos da Psicanálise,
prefaciado por Freud, editado pela Globo. Sobre a sua obra mais conhecida, Os Ratos, nasce de uma ideia que tinha em mente há alguns anos, oriundo de uma preocupação que causara insônia em sua mãe. Certa noite, Elvira Machado ficara receosa de que os ratos roessem o dinheiro que seu filho Severino havia depositado embaixo da panela, no qual recebiam um leite. Dionélio, ao rememorar o diálogo com sua mãe, explicou como concebeu o romance. Sentiu uma emoção enorme com aquele drama. Foram 9 ou 10 anos em que, de quando em quando, voltava a ideia do livro. Tudo estava ao final. Os ratos roendo o dinheiro. Nada mais fácil de tentar. Não um romance, não, mas um simples conto. Eu gostava do gênero. E escrevi um conto, mas depois vi que ele não tinha a mesma emoção que eu havia experimentado na conversa com minha mãe. Não valia nada, era um conto banal. Passei 9 anos pensando nisso, até descobrir que o drama não estava nos ratos, nem no leiteiro, nem no dinheiro, mas sim na dificuldade em conseguir o dinheiro. Nessa época, entre os anos de 1934, houve um período de grande agitação política, dando origem tanto à Ação Integralista Brasileira, a AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A Ação Integralista logo se tornaria expoente do fascismo brasileiro na América Latina, fundada em 1935 e liderada por Plínio Salgado. Defendia a forma totalitária de governo e o misticismo da representação nacional baseada nas ideias de Mussolini. A Aliança Nacional Libertadora foi fundada em 1935 por Luiz Carlos Prestes e era formada por esquerdistas e comunistas, intelectuais, socialistas, trotskistas de Trotsky, tenentes e outros que se opunham ao integralismo, defendendo as liberdades políticas. Mesmo dedicado ao Partido Comunista Brasileiro, a cerimônia da instalação da Aliança Nacional Libertadora ocorreu no dia 5 de julho de 1935. Muito preocupados com a reação policial e os movimentos que se formavam na parte externa do Teatro São Pedro. Escreveu Dionélio: tudo começou em julho de 1935. Presidi a instalação pública da Aliança Nacional Libertadora, frente ampla nos moldes das frentes populares, que se vinham formando em alguns países da Europa, onde chegaram mesmo ao poder com o maior abalo da sociedade por um ato de puro arbítrio ditatorial. As posições ideológicas de Dionélio Machado custaram-lhe 2 anos de sua vida em prisões políticas. Dionélio ficou 1 ano preso na Praia de Belas, em Porto Alegre, e depois foi transferido de navio para o Rio de Janeiro, juntando-se a Graciliano Ramos. A controvérsia se foi torturado ou não. Enquanto esteve encarcerado, perdeu 12 quilos, todos os dentes e algumas unhas, mas que não chegou a ser espancado. Contudo, o mesmo não se deu com tantos outros, uma vez que em 1935 ocorreram milhares de prisões, não somente de comunistas ou simpatizantes, mas até mesmo de cidadãos sem relação alguma com a tentativa frustrada de tomada de poder. Conforme relata Bausmann. Neste contexto, na experiência de cárcere, muito eminente, ou outro intelectual brasileiro também relatou sua vivência nessa situação. As Memórias do Cárcere, de 1953, de Graciliano Ramos, né? Comparado às Memórias de um Pobre Homem, de 1990, de Dionélio. Ambos aliaram-se ao PCB, Dionélio em 1935 e Graciliano em 1945. Conforme Dionélio, o
totalitarismo populista, que teve como última expressão no seu tempo, o nazifascismo recorreu à violência para tentar vencer a democracia, representada por todos os setores da esquerda sob a hegemonia do comunismo. O monopólio que se adjudicou da mentira e da calúnia, serviu-lhe como instrumento e complementação. De um certo modo, a calúnia e a mentira traduziam a violência na esfera espiritual, completando a sevícia moral, a sevícia material e física. Tão da natureza dos fascistas de todo gênero, a violência totalitária trazia o seu âmago, a crueldade, a aberração que buscava o menor pretexto para saciar-se. Algumas coincidências, né? Então, envolveu-se em muitas atividades políticas, aproximando-se, como falamos, do Partido Comunista, e nesses tempos, entre os anos 40, houve-se um grande silêncio dos intelectuais gaúchos, né? O escritor concedeu uma única entrevista cujo título era sugestivo: Dionélio Machado quebra seu silêncio, como se ele não gostasse de ser encontrado e tampouco de conceder entrevistas, um poço impenetrável cercado por uma nuvem de mistério. No entanto, bem diferente era a participação de Dionélio quando perguntada a sua opinião, né? Melinho criticou a obra O Louco do Cati, repudiando as inovações contidas no romance. Contudo, Mário de Andrade, modernista de 22, dos mais atuantes, enviou-lhe cartas, limitando-se a estimar e aplaudir O Louco do Cati, romance que morde e marca, deixando o leitor inquieto a sentir uma espécie de dor. No primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, em 1945, houve um momento que foi a quebra da censura, né? Então, houve um momento em que os escritores conseguiram expressar-se, né? Então, acho que esse manifesto teve e continuará tendo uma grande importância histórica, porque ousou denunciar a censura, a opressão, numa época em que se queimavam livros, né? Ainda em 45, independente do silêncio dos críticos, Dionélio ganhou muitos prêmios, né? E tornou-se, em 1947, pelo PCB, ainda legalizado, tornou-se líder da bancada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Foi precursor do romance urbano no país, né? Então, recebeu várias distinções literárias, Prêmio Machado de Assis, Felipe de Oliveira, Jabuti, Fernando Quinaglia. Dionélio Machado, indo para o encerramento, teve uma preocupação básica em todas as suas atividades, o ser humano oprimido. Resumindo sua vida, assim se expressa: foi na medicina que teve seu sustento, na política seu tormento e na literatura seu alimento. O próprio Dionélio lança à luz a sua trajetória em Porto Alegre como escritor intelectual em 1979. Ele diz: outros escritores da mesma época, como Graciliano Ramos ou Jorge Amado, não tiveram esses problemas de forma tão intensa, porque eles não são daqui. Porto Alegre é uma coisa tremenda de provinciana. Jorge Amado foi até deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, mas é que a metrópole apaga isso. A mentalidade provinciana é bem diferente da metropolitana. Sair de Porto Alegre, pensei, o que me retém aqui é justamente a família pequena, porque não quis ir me desgalhando. No dia do Natal, nasce o meu bisneto. Isso ele falou em 1979. Então, era isso, um pouco da trajetória do Dionélio Machado, uma figura bastante política,
nos movimentos aqui no nosso estado, né? Aqui tem algumas fotos, né, dele. Quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Olha só, como eu li o texto da Luciana, ela me generosamente mandou o texto para eu dar uma olhada antes. Eu estou com o coração partido de estar aqui do lado dela dizendo tempo, Luciana, tempo. Eu acho que ela deve ter cortado umas 4 páginas ali, porque ela está sob pressão, né? Mas é tudo tão maravilhoso, e eu já vou dizer para vocês, vão juntando moedinhas, porque nós vamos fazer esse evento de novo em algum lugar, e não só isso, nós vamos publicar os anais do nosso evento, e vocês todos vão participar. Tá? E aí nós vamos ter o material da Luciana completo. Parabéns, muito obrigada pela tua presença, sempre participativa, apoiadora, sempre uma boa companheira de trabalho.